Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, da editora Record. Esse livro faz parte de uma trilogia, esse é o volume 1. Ele fala sobre quem é o Rei do Inverno, o Uther. Essa história é narrada pelo Derfel, que é um grande amigo do Arthur, entre outras pessoas. No caso, o Arthur, assim tal qual a Morgana e a Morgause, eles são três filhos bastardos do Uther. Nesse livro, o Arthur não se torna rei, ele trabalha para o pai defendendo as terras, né, contra o avanço dos cristãos, dos francos que querem dominar. Ele começa com o Derfel escrevendo toda a narrativa do Arthur, e ele engana um bispo dizendo que é sobre a parte cristã, ele está escrevendo sobre algo cristão para os, vamos dizer assim, pagãos da época. Merlin não aparece muito aqui, ele é uma figura bem curiosa, ele é meio mestre dos magos assim, ele fica mais ausente do que presente, para falar bem a verdade. E tem uma pregada de nomes que você não vai conseguir decorar, porque tem muita consoante e pouca vogal. E você também tem muitos locais também muito difíceis de pronunciar. Eu acredito que ao menos que você seja realmente fluente na língua inglesa, o que não é o meu caso, infelizmente, você fica difícil assimilar. Esse livro ele vem com a relação de nomes para você entender, mas ele fica arrastado porque você tem que ficar parando a história para retornar o livro para saber. Então o que eu fiz? Não fiquei lendo e fiquei coisando. Eu li este livro através de audiobook, que com a leitura conjunta, no caso, né, do livro. E a questão toda é que o Uhtred já está muito idoso e ele está com a saúde bem debilitada, e ele não tem filho. Ele tem uma nora que está grávida do filho dele, que é Guinevere. No entanto, a Guinevere, dentro do palácio onde predominavam os cristãos, não conseguiu dar à luz ao bebê, que se chama Mordred. E nossa, ai, do gente, minha cabeça tá tão zoada que vocês não têm noção. E ela não consegue, então foi chamada uma das filhas bastardas do... Uma não, uma filha bastarda e a sua auxiliar até então, que é a Morgana, que é considerada como uma bruxa, algo nesse sentido, para fazer o parto, porque as parteiras do palácio não conseguem auxiliar no processo de nascimento, e o filho tá, o único herdeiro legítimo no caso, tá correndo risco porque ele não tá querendo sair, não tá conseguindo sair, na verdade. Então há muito contragosto.
eles aceitam o auxílio delas, da Morgana e da Nimue, que são servas de Merlin, para fazer esse parto. E só que ele não acontece precisamente no palácio, ele acontece na ilha onde Merlin habita e domina, que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe. E existe toda uma questão de batalha. A criança nasce, felizmente, mas com necessidades especiais, porque ela detém um problema em um dos pés que nasce torto, então tem a saúde mais fragilizada e existia todo o misticismo de que seria um mau presságio, enfim. Então passa-se um tempo e tal, e antes do rei o rei do inverno morrer, ele nomeia o seu filho bastardo, o Arthur, para guardar a vida do Mordred. Ele teve um filho, Mordred, que foi morto, e ele era um estúpido, para não falar uma coisa pior. E só tem esse herdeiro agora. Então ele falece. Como eu disse, ele já estava com a saúde muito debilitada, já tinha uma idade avançada, o que não é identificado precisamente no livro, mas fica subentendido que ele já tinha uma idade bem avançada, a saúde debilitada. Então a história é um pouco lenta para você assimilar algumas coisas, principalmente em relação aos nomes e aos locais. É uma coisa bem complicada. O início é meio arrastado, mas depois começa uma série de ações e perseguições em busca do Mordred pelo lado inimigo e dessa criança que nasceu com necessidades especiais. E existe toda uma trama. Lancelot que não é muito bem quisto. O Arthur nunca se torna rei, pelo menos no primeiro livro. Ele é bastardo e trabalha como tipo um senhor da guerra, um protetor do reino, e guardar principalmente a vida do irmão, que é de um casamento legítimo. E nesse ínterim acontece diversas coisas, principalmente com a Nimue existem alguns estágios de avanço para poderes, o misticismo. Ela sofre algumas violências que eu prefiro não mencionar, que são bem pesadas, mas que em tese a favorecem em outros sentidos. Eu não posso falar mais nada porque eu já falei muito, senão eu vou dar o livro todo. E é isso. Um beijo. Fui!